somos o presente. Na chamada, a professora diz Pantera Negra. Eu respondo presente. Morreu mais um no seu bairro. E você... Certo, pessoal? Então, como vocês pediram, a gente vai fazer um pouquinho de exercício. A gente viu, né, nessa última aula um pouquinho sobre os gráficos e, em particular, os gráficos do movimento. E a gente viu aqui, em particular, também, que quando a gente está olhando um gráfico de posição por tempo, quando a gente olha a inclinação desse gráfico, a gente acaba tendo uma noção da velocidade, né? Então, a própria inclinação do gráfico é a velocidade nesse gráfico, que é posição por tempo. Tá? Então, vamos fazer um exercício para ver se fortalece esse entendimento. Porque aí, de repente, olhando o exercício, você consegue se convencer melhor disso que eu estou tentando te dizer. Então, vamos lá? Então, é o seguinte. Tá. O gráfico a seguir... Opa, a gente está um pouquinho distante, né? Vamos para cima. O gráfico a seguir é um gráfico que relaciona a posição do móvel em metros com o tempo em segundos. Assinale a alternativa que indica corretamente a sua velocidade média. O que a gente aprendeu sobre velocidade média? Que a gente tem que pegar o início e o final do percurso, tá bom? Essa é a ideia. Velocidade média a gente pega todo o percurso. Então vamos lá. Eu vou pegar aqui o meu gráfico e vou ler onde ele estava bem no início. No instante zero. Então tá aqui, ó. Instante zero, ele tá nesse ponto aqui, ó. Eu subo e vejo que ele tá batendo aqui, ó. 2 metros. Então S0 é igual a 2 metros. Ele vai, ó, no instante final, ele tá no 2 segundos e ele tá aqui, ó. Então nesse 2 segundos, ele tá onde? 8 metros. Então o S final é 8 metros. Então, o que a gente veio fazendo, ΔS sobre ΔT, velocidade média. O que era o ΔS? Quanto que ele andou? Quanto que eu andei de 2 para 8, galera? Simples. ΔS é igual a 6 metros. Qual foi o nosso instante de observação? De 0 até 2 segundos. Então, ΔT, 2 segundos. O que eu faço agora? Bom, sabemos que velocidade média ΔS sobre ΔT. E a gente vai pegar 6 sobre 2. Vm é igual a 3 metros por segundo. Agora, olha que legal. Como que tudo que eu falo, né, tem importância. Teria diferença se eu pegasse daqui até aqui? Será que teria uma grande diferença? Então vamos tentar rapidinho. Olha só. Se a gente conta só até aqui, a gente está no 1 segundo, né? Então, do 0 a 1 segundo. Então, aqui a gente tem um ΔT de 1 segundo. Quanto que ele andou nesse instante? Foi de 2 a 3 metros. Olha só, de 2 a 5. Então, qual é o ΔS de 2 até 5? A gente faz 5 menos 2, ó, final menos inicial. 5 menos 2, 3. E aí, se eu dividir, galera... Caramba, de novo, a velocidade média foi 3 dividido por 1, 3 metros por segundo. Por que isso está acontecendo? Então, olha como é que tudo está interconectado, tudo tem um motivo. Esse é um gráfico de posição por tempo de um movimento que é uniforme. Movimento, aí a gente pode botar MRU de movimento retilíneo uniforme para especificar ainda mais, ou só dizer que é um movimento uniforme. Mas eu prefiro dizer só o seguinte: a velocidade dele é constante. E aí eu fiz uma aula para mostrar para vocês que velocidade média ela sempre é a mesma quando o cara está com velocidade constante. Então esse aqui é um gráfico característico de velocidade constante. Se eu sei de matemática, pessoal, se eu sei o que é uma equação da reta, eu vou pedir para que vocês lembrem, talvez. Ah, mas eu não lembro, eu nunca vi isso, eu vou estudar. Talvez você estude que uma reta tem uma seguinte cara. Y é igual a x mais b. Esse aqui é um coeficiente, né? Bom, tá, escolhi a palavra errada, mas a ideia é que toda função que for uma reta,
ou que for constante, que tiver um crescimento constante, ela vai obedecer uma retinha assim. E a fórmula de reta é desse jeito aqui. Agora, para por um minuto e olha aquilo que a gente sabe sobre o movimento. Vê se não é assim, ó. Aqui é trocado, né? É V vezes T. E aqui é mais S0. Não é assim que a gente viu a fórmula da posição para o movimento com velocidade uniforme? Quer dizer, a posição para um corpo com velocidade uniforme tinha uma carinha assim, ó. S0 mais VT. Esse cara aqui é como se fosse esse X, ó. Esse A é a inclinação da reta, então ele é a velocidade. A inclinação, lembra, do gráfico me dá uma ideia de velocidade. E o termo linear, que é onde encosta aqui no início do gráfico, ele é o S0. Como foi aqui, ó, onde ele começou? No 2, S0. Ele também é o B da reta. Estou tentando cruzar as informações. Se você não viu a equação da reta, se você tem dificuldade, fica só com a ideia do exercício. Mas para quem já viu a equação da reta, eu acho que isso ajuda muito a fechar os pontos, ligar os pontos e falar, cara, é tudo a mesma coisa. Pois é, tudo é a mesma coisa. Então, vamos para o próximo, para fortalecer ainda mais. Aqui a gente tem um caso, ó, onde a gente tem trechos diferentes. Esse cara ele não foi constante toda a vida. Aqui a inclinação é sempre a mesma. Quando eu digo inclinação sempre a mesma, se eu pegar esse trecho aqui, ó, quero que você entenda que olhando aqui, nesse trecho, imagina que eu pegasse e só tivesse esse trecho aqui. Eu tenho essa inclinação. Quando eu vou para um trecho mais acima e comparo, eu tenho a mesma inclinação. Ou você pode pensar nesse ângulo aqui, ó, alfa, ele é sempre o mesmo. Aqui também ele é sempre o mesmo. Porque está sempre, eu fiz isso no outro vídeo e ficou torto, agora eu acho que eu vou fazer certo. Está sempre na mesma inclinação. Tá bom, até aí beleza, a gente está caminhando para entender. Aqui a gente tem inclinações diferentes. Isso quer dizer que ele vai ter velocidades diferentes. O que eu quero dizer com inclinação? Aqui eu tenho um ângulo, aqui é outro ângulo, tá vendo? Quebrou? Aqui em cima é outro ângulo. E aí eu não copiei a questão, mas a questão perguntava qual é a velocidade aqui, nesse trecho, daqui até aqui, daqui até aqui e daqui até aqui. Então vamos chamar aqui de AB, depois no trecho BC e no trecho CD. Tá bom? Então vamos lá. Qual é a velocidade no trecho AB? O que eu preciso saber a velocidade, gente? Eita, embora. Delta S sobre delta T. Sempre a mesma coisa. Então, delta S vai de 0 no trecho AB. Então, eu vou botar assim, ó. Velocidade no trecho AB. 0 até B. 0 até 50. Quanto que eu ando de 0 até 50? 50. Eu já vou botar assim, ó. Delta S. E qual foi o tempo? Aí eu olho aqui embaixo. 10 segundos. Quando eu corto 5 metros por segundo. Eu sei que é metro. Eu sei que é segundo. Então, 5 metros por segundo. Tranquilo? Agora, no trecho BC, bom, esse está muito parecido com aquilo que a gente fez lá em cima. Como é que foi o movimento no trecho BC? Bom, eu vejo aqui, ó, que nesses instantes do meio, eu sempre dou a mesma informação, ó. Tô aonde? 50. Tô aonde? 50. Tô aonde? 50. Então, nesse caso, o que é isso? Eu tô parado. Então, eu poderia dizer que eu tô parado e que a velocidade é 0 no trecho BC direto. Mas se você ficar na dúvida, você faz o quê? Delta S sobre delta T para achar a velocidade. E esse delta S assim, você tem que fazer, olha, final menos inicial. Qual foi o final? 50. Menos inicial, que era quanto? 50. 50 menos 50, 0. 0 sobre qualquer número, 0. 0 para 10 pessoas, 0 para todo mundo. Show? Parece a nota de vocês. E agora, bom, finalmente a gente chega nesse trecho final aqui.
Então, CD, como é que vai ser a velocidade no CD? Eu tenho que fazer de novo ΔS sobre ΔT. Ou ΔS sobre ΔT, isso aí. Só que o inicial aqui no ponto C é 50 e o final é 0. Então, ó, inicial é sempre final menos inicial. Aqui também, tempo final menos tempo inicial. Final foi 0, então eu vou botar assim, ó, 0 menos o começo, que eu estava no 50. O final do tempo foi 40. E o inicial, 20. Então isso aqui dá menos 50 sobre 20. Corta aqui, corta aqui. E a velocidade no CD é 2,5 metros por segundo. Então, olha só. De novo, eu mostrando aqui, ó, que a inclinação me dá um indício da velocidade. No primeiro trecho, eu estou muito rápido, por isso a inclinação é maior. Um carinha aqui sentiria a rampa, ó, cansaço. E um carinha descendo isso aqui, ele sentiria uma rampa um pouquinho mais leve. Tá, pausa aí. Eu estou aqui com os gráficos, né, dos casos de Covid. E essa é uma curva que a gente viu muito, que vocês devem ter visto muito nos jornais. Mas eu vou mostrar o caso da Índia, né, para não dizer que eu estou querendo fazer qualquer coisa. Olha só o que a gente vê. Quando a gente tem um gráfico assim, pessoal, eu vou retirar esse gráfico daqui e jogar lá para a gente, estudar ele melhor. Quando a gente tem um gráfico mais suave assim, você pode pensar, pô, como é que fica essa história da inclinação? Essa ideia da inclinação me dar uma velocidade, ela não é só para velocidade mesmo. Ela também a gente poderia dizer aqui, ó, velocidade do aumento dos casos. A gente pode ver a velocidade de crescimento nas vendas, desde que a gente olhe a inclinação. Então, o que você vê? Quando eu tiver uma inclinação assim, por exemplo, eu posso estar, tem uma velocidade. Agora, uma inclinação mais assim, é uma velocidade um pouco maior. Entende o que eu quero dizer? Quando a gente viu ali, a gente viu inclinações assim, assim, reto, né? Assim é 0 e assim é decaindo. Beleza. Só que assim, ó, da forma como eu peguei aqui os casos da Índia, o que a gente vê é umas curvas, né? Só que a curva, ela é um fragmento. Como assim? É como se a curva fosse uma junção de várias retinhas assim. Então, por exemplo, o que está acontecendo aqui? Ó? Por exemplo, aqui a gente tem uma retinha assim. Vou pegar uma cor diferente para você ver. Uma retinha. Aqui, ó, por exemplo, os casos estavam para baixo. Depois eles ficaram retos. Depois eles começaram a inclinar para cima. Depois mais inclinado. Depois mais inclinado. Depois mais inclinado, depois super inclinado. E agora eles voltaram a ficar menos e menos inclinados. Então a ideia é que quando a gente vê uma curva, a gente tem várias inclinações que estão mudando o tempo todo. Quando a gente tem uma inclinação única, lembra, eu falei, velocidade constante, então é sempre o mesmo crescimento. É isso que a gente fala às vezes quando a gente fala em crescimento exponencial. O crescimento exponencial é essa inclinação, essa velocidade, cada vez ganhando mais e mais e mais e mais força. Então, eu espero que você tenha usado isso, a ideia das inclinações do gráfico, para entender uma coisa que você está vendo aí no seu dia a dia. Tá? E agora, pessoal, no tempo que resta, então eu já vou começar a falar do movimento acelerado. Tá? Porque até então, até aqui, a gente viu os gráficos de posição por tempo. Lembrando que a gente viu, por exemplo, esse caso aqui, ó, ele já era um caso onde a velocidade mudava. Então esse cara aqui, por exemplo, deixa eu aproximar para vocês verem. No começo ele tinha uma velocidade positiva, depois ele ficou parado, depois a velocidade foi negativa. Tecnicamente ele foi, parou num ponto e voltou. Aqui eu dei um exemplo já de velocidade, por exemplo, que foi variando, olha, subiu, desceu, subiu, desceu, desceu, desceu. Então, se eu fizesse um gráfico de velocidade, vou pegar aqui,
um gráfico de velocidade. Do movimento uniforme, então importante. Movimento retilíneo uniforme ou movimento uniforme, tanto faz. O retilíneo é só para dizer que está numa reta. Se eu fosse pegar a velocidade, eu sei que ela é sempre o mesmo valor, não é? Então, olha só. Se o movimento é uniforme, eu digo assim, um carro tem 10 metros por segundo. E aí eu falo para você, ele ficou nesta velocidade durante 5 segundos. Então vamos lá, vamos pegar aqui. Deixa eu mudar isso. Isso aqui está fora do esquadro. Vou botar aqui, perfeito. É por causa das linhas lá de dentro. Beleza. Então, se a velocidade é sempre a mesma, como é que ia ficar esse gráfico? Então, no 1, eu ia estar onde? Aqui. No 2, eu ia estar onde? Aqui de novo. No 3. Porque eu estou sempre na mesma altura. Igual foi ali para a posição quando eu fiquei parado. Só que agora quem está parado não é a minha posição, é a velocidade. Quem está ali, ó, no mesmo lugar o tempo todo, é a minha velocidade, porque ela é constante. Então, vou fazer aqui, ó. Tá? Então, beleza. Até aí, beleza. Tá? Então, aqui, eu quero tirar mais uma informação que também vai ser útil para a gente atingir e entender muito bem o movimento acelerado. Que informação é essa? É o seguinte, imagina que eu pergunte para você... Sem o gráfico, eu pergunto assim, ó. Quanto que esse corpo andou? E aí, bom, qual a informação que a gente tem? Que ele ficou a 10 metros por segundo durante 4 segundos. Se você entendeu velocidade, você pode pensar assim, ó. Ele foi 10 metros por segundo, então ele anda 10 metros a cada segundo. E ele ficou 1, 2, 3, 4. Então ele andou 10, 10, 10, 10, 40. Esse é um jeito de achar quanto que ele andou. O ΔS dele, por exemplo, foi 40. Beleza? Acredito que sim. Tem outra fórmula de fazer? Tem. A gente pode usar a própria fórmula da velocidade média, que é a mesma coisa que velocidade, já que ele está com velocidade constante. ΔS sobre ΔT. Qual é a posição dele? Qual é, na verdade, o ΔS dele se eu tenho uma velocidade de 10 durante um tempo de 4 segundos? Passo 4 para cima, multiplicando, e eu vou ter uma resposta. 40. 10 vezes 4, 40. De novo. 2 jeitos para chegar à mesma resposta. Agora eu vou te dar um terceiro jeito para chegar à mesma resposta. Só que essa parte vai ser útil para a gente no futuro. Então aqui eu tenho tempo. Olha o que a gente fez para as duas respostas. A gente não acabou multiplicando 10 vezes 4. E o que é 10? 10 é essa altura aqui. 10 era essa altura no gráfico aqui. Altura 10. E o que era 4? Era a base desse gráfico aqui. Então essa era a base. Botei aqui a altura. Engraçado, né? Mania de escrever as coisas. Isso vem da física, a gente é muito subalterno ao inglês, pelo amor de Deus, ó. A altura. Por que a altura é com H, não é A? Mas tudo bem. Altura. Altura. Meu Deus, eu vou pesquisar. Altura. É altura sim, é com H. Então vamos. Altura. A altura ela é 10. E como eu falei, base é igual a 4. Nas duas respostas, a gente multiplicou 10 vezes 4. O que a gente fez? A gente multiplicou base vezes a altura. Pessoal, se eu multiplico base vezes a altura, vai dar o mesmo resultado, 40 de novo. Mas o que as pessoas ou os físicos, e isso, né, não é coincidência, existe uma fundamentação matemática muito maior para isso. Mas vai ser útil para a gente entender o movimento acelerado. Quando a gente multiplicou base vezes altura, eu queria que vocês entendessem que a gente calculou a área de um quadrado. Esse quadrado, ele existia aqui, ó. Se a gente fechar aqui,
de onde ele saiu até onde foi, e a gente pintar essa área aqui. Eu calculei a área disso aqui, ó, que eu pintei. A área de um quadrado é base vezes altura. A área de um retângulo é base vezes altura. Você tem que se lembrar disso, tá bom? Mas eu só estou mostrando para você que no gráfico de velocidade por tempo, no gráfico de velocidade por tempo, a área abaixo da curva me dá ΔS. Me dá o quanto que um corpo andou. Então nós temos duas informações sobre gráficos que a gente vai usar muito no próximo capítulo. A gente acabou de ver alguns exercícios sobre gráficos de movimento. Então a aula dessa semana é mais sobre os gráficos, para na outra semana a gente entrar em aceleração. Mas existem duas informações. Inclinação no gráfico de posição por tempo. Então é sempre importante saber do que é o gráfico. Posição é esse aqui. Posição, por exemplo, me dá velocidade. No gráfico da própria velocidade, aí quem importa não é a inclinação, é a área, tá bom? Essa informação, a gente fez exercício. Essa informação ela tem que estar fresquinha para vocês na próxima aula, porque eu vou partir dela para a gente estudar tudo que a gente precisa aprender sobre o movimento acelerado. Então a gente vai tirar todas as características do movimento acelerado a partir desses gráficos. E é isso por hoje.